Boa tarde, criança. Boa tarde, família. Vamos para mais uma aula de história. Hoje, terça-feira, dia 4 do mês de maio do ano de 2021. Então, peguem o livro, viu? Hoje, as atividades de história só será no livro. Não tem no roteiro de atividade. É apenas no livro didático. Então, vamos lá. Coloquem na página 18, que a gente vai dar continuidade do assunto da semana passada, né? Que nós trabalhamos como os portugueses vieram. Então, a gente já trabalhou a contagem dos séculos e agora nós vamos trabalhar sobre a travessia do Atlântico. Entre 1419 e 1521, os portugueses e espanhóis fizeram diversas viagens exploratórias pelo Oceano Atlântico. Os governos desses dois povos realizaram grandes investimentos para o desenvolvimento das tecnologias náuticas. Entre 1492, os espanhóis chegaram a um continente que não conheciam e que seria depois chamado de América. Os portugueses, por sua vez, encontraram o caminho marítimo para a Índia em 1498. 2 anos depois, eles chegaram às terras que mais tarde chamaria de Brasil. A expedição, que partiu de Lisboa com destino à Ásia, à Índia, em 1500, foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A missão dele era retornar a Portugal com os navios cheios de especiarias, sedas, marfim e outros artigos de luxo da época. Olha só, crianças, então como a gente podemos perceber, esse texto nos repassou viagens, as travessias do Atlântico, quer dizer que era no mar. Era a viagem das grandes navegações, como eu repassei na aula passada. E tinha dois povos muito engajados, que eram os portugueses e eram os espanhóis, Então, os governadores desses dois povos, eles, utilizaram muitas tecnologias dessa época para que os navios, para que tivesse todo o cuidado, tanto com as pessoas, com o navio, E em 1492, os portugueses chegaram ao continente que não conhecia. E esse continente, como mais tardar, foi chamado de América. E depois eles chegaram aqui no Brasil, que foi em 1500, Qual era o destino deles? O destino deles, o que eles faziam essas viagens todas? Era atrás de riqueza, Era atrás de ouro, atrás de prata, de especiaria, O que é que significa bem? Vocês observar esse quadrinho. Erva ou parte de planta como canela, cravo, pimenta, gengibre, noz moscada, que era usado no preparo e na conservação dos alimentos e também como medicamento. Então, essas especiarias naquela época era uma fortuna, Era o artigo de luxo naquela época. Então, eles corriam o mundo atrás dessas especiarias que valia muito dinheiro. Vocês observem bem aí o mapa, Esse mapa da página 18, que tem o título Viagens Marítimas, que foi 1419 a 1521. Vamos ler a legenda. As linhazinhas vermelhas foi a expedição comandada por Cristóvão Colombo. A linha verde, Vasco da Gama, e a linha lilás com Pedro Álvares Cabral. Então, vamos lá no início, lá na Espanha, Então, todos eles, todas as expedições, você observa que saiu de Portugal e Espanha, Então, todos eles. A linha vermelha, que é a expedição de Cristóvão Colombo, saiu da Espanha, foi para a América e voltou para a Espanha novamente.
A linha verde, comandada por Vasco da Gama, saiu da Espanha, né? Deu uma parada em 2 cidades da África, que é Sofala e Merlíndia. Ele deu uma paradinha, você vai observar que tem umas curvinhas, eles deram uma paradinha e depois foi para Calicut, na Ásia. A expedição de Pedro Álvares Cabral, que é a Lilás, também saiu de lá, né, da Espanha, foi para Porto Seguro. De Porto Seguro passou em Merlinda, na África, e depois também foi para Calicut. Então, essa é a leitura do mapa. Vamos para a questão 1. Observe o mapa acima e responda as questões abaixo. De que país saiu a expedição liderada por Cristóvão Colombo? De onde foi que ele saiu? Lembrando que de Cristóvão Colombo é a linha vermelha. De onde saiu? E essa expedição chegou em qual continente? Saiu da onde e chegou aonde? Então, é 2 respostas. Saiu de um país e chegou em outro continente. Então, vocês vão me responder. Letra B. Antes de chegar ainda, a expedição liderada por Vasco da Gama passou em quais locais? Vasco da Gama, lembrando que é a linha verde. Então, passou em quais cidades? Né? E parou também em qual cidade? Lembrando que saiu lá da Espanha, ele passou as cidades até chegar a Calicut, na Ásia. Vocês vão escrever o nome dessas 2 cidades. Letra C. A expedição de qual navegador atingiu as terras que vieram ser do Brasil? Qual foi a expedição de qual navegador, né? Qual era? Foi de Cristóvão Colombo, foi de Vasco da Gama ou foi Pedro Álvares Cabral que acabou chegando aqui no Brasil? Para a página 19. A arte da navegação. Antes das grandes navegações, as rotas eram feitas apenas pelo mar Mediterrâneo no litoral da Europa, da África e da Ásia. O oceano que estava mais distante da costa era evitado. A navegação em alto mar exigia embarcações mais resistentes e velozes, além de instrumentos de orientações complexos. Na época, os portugueses eram os navegadores que tinham conhecimentos náuticos. Eles desenvolveram técnicas de navegações e aperfeiçoaram as caravelas e alguns instrumentos como a bússola, astrolábio e o quadrante. Com isso, criaram condições para viajar pelo Oceano Atlântico. Observem, que aqui é uma caravela, esse desenho representando uma caravela, que é embarcação com casco estreito e fundo e velas triangulares. E nessa página seguinte, são os instrumentos que eles usavam de alta qualidade, Era um desenvolvimento tecnológico que os governadores faziam, para que eles pudessem ter uma viagem mais tranquila, que era a bússola, um instrumento de orientação. Temos o quadrante, um instrumento que media a altura dos astros. E temos também o astrolábio, que é um instrumento de medição da altura dos astros. Então, essas daí são os equipamentos. Agora vamos para a segunda questão. De que maneira os instrumentos de orientação contribuíram para o sucesso dos portugueses na época das grandes navegações? O que foi que esses instrumentos permitiram, principalmente os portugueses, a fazerem o quê? O que é que eles faziam com esses instrumentos, mas se eles não tivessem esses instrumentos, eles não conseguiriam fazer? O que é que eles faziam?
Terceira questão. Hoje, que instrumento você e sua família costumam utilizar para traçar uma rota ou procurar um lugar? Vamos supor que vocês estão perdidos, querem ir para um determinado local. Vocês não sabem onde fica esse endereço. Então, qual é o instrumento que nós utilizamos, que na maioria dos celulares contém esse instrumento? Né? Pergunte a seus familiares, né? Faça uma busca e responda.